Olá pessoal, muito boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui no Ceareiros. Agradeço ao convite da casa e estamos aqui hoje juntos. Eu sou o João Vieira, da cidade de Campinas, São Paulo, do Centro Espírita Allan Kardec. Eu convido a todos para que possamos fazer uma prece inicial, para que a gente possa se estabelecer, se organizar, se concentrar. Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que nos destes de estarmos reunidos aqui hoje em Teu nome. Agradecemos por podermos levar a Tua palavra, por levar o Teu ensinamento e que possamos, hoje e sempre, estarmos juntos de Vós. Graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre reinventar-se. O que significa reinventar-se? O que significa fazer novamente, como a própria palavra nos pede. Reinventar-se nos lembra muito a respeito de reforma íntima. E nós precisamos, para ter a reforma íntima, nos conhecer. Como que nós nos conhecemos se nós não tentamos indicar o que há dentro de nós? Se nós não tentamos buscar o que há dentro de nós? Se nós não tentamos entender o que se passa dentro dos nossos corações, da nossa cabeça, do nosso espírito. Então, para que nós possamos nos reinventar, nós temos que nos conhecer. Como disse um sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Então, quando a gente se conhece, a gente abre a oportunidade para fazer a reforma íntima, a oportunidade de reformar, fazer de novo, fazer de uma forma diferente. Reinventar-se nada mais é do que fazer a reforma íntima. Quando eu estou falando de reformar, imagine que você está morando em um apartamento pequeno, de um dormitório, e você resolve reformá-lo. E você não pode sair de dentro dele. Então, na verdade, você está passando por um momento de reforma. Não tem para onde fugir. O apartamento tem uma sacada, no máximo. É o máximo de lugar que você consegue ir. Então, você vai fazer essa reforma sofrendo as consequências desta reforma. Ela vai parecer no começo um pouco ruim, vai parecer que está sendo incômodo, e na verdade vai, mas quando ficar pronto, quando estiver o resultado, aí nós vamos ver o quão bom ficou e o quanto essa reforma foi importante para a nossa vida. A mesma coisa acontece com a reforma íntima. Já imaginaram se a gente pudesse tirar um dia de spa e fugir para depois fazer a reforma íntima? A hora que eu volto, a reforma íntima está pronta, está feita. Seria maravilhoso, seria muito bom, mas a gente sabe que não funciona dessa maneira. A gente sabe da necessidade que nós temos de nós trabalharmos para obtermos essa reforma íntima. Agora, quando a gente fala de reforma íntima, a gente vai lembrar de um momento importante em que Jesus nos ensina a respeito de como nos reformarmos intimamente. Existe uma passagem de Jesus onde ele diz o seguinte para os seus discípulos e para aqueles que o estão seguindo: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se alguém lhe pedir a sua capa, dê também a sua túnica. Se alguém lhe fizer andar 1000 passos, ande com esse alguém 2000. Então, olha que interessante, esse é um pedido de reforma íntima que o Cristo faz para todos nós. Ele está dizendo para que nós possamos ouvir o que foi dito aos antigos. Mas o que foi dito aos antigos? Essa lei, olho por olho, dente por dente. Quem são os antigos que Jesus está se referindo? Ele está se referindo ao povo antigo, aos antepassados do povo judeu. Ele estava falando para o povo judeu. Então ele fala, olha, ouviste o que foi dito aos seus antepassados, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, olha o que Jesus fala, ele muda, ele modifica, não resistais ao mal, ou seja, não façam o mal. Mas por quê? Essa lei do olho por olho, dente por dente, ela registrava o mal? Não, vamos lá buscar na história primeiro para a gente poder entender melhor. Quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, ele está dizendo a respeito dos antepassados dos judeus. Os antepassados dos judeus tinham as leis mosaicas, as leis de Moisés, como sendo as principais leis
daquela região, daquele povo. Então, essa lei que Jesus está dizendo, olho por olho, dente por dente, era uma lei que Moisés havia colocado em sua tábua de mandamentos. Lembrando, Moisés tinha os mandamentos religiosos, que são os 10 mandamentos, e também tem os mandamentos civis. Então, nos mandamentos civis, ele vai trazer para a gente essa lei, a lei de Hammurabi. Por que a lei de Hammurabi? Porque quem criou a lei foi esse legislador chamado Hammurabi. Ele criou uma lei porque ele era o imperador da Babilônia, e na Babilônia as coisas estavam meio complexas, as coisas estavam meio fora de ordem, então ele criou uma lei para que pudesse controlar a possibilidade das pessoas não se vingarem uma das outras. Porque, por exemplo, o que acontecia na época de Hammurabi? Na época de Hammurabi, quando você estava na Babilônia e alguém vinha e roubava uma ovelha sua, era normal a pessoa voltar, pôr fogo nas ovelhas, pôr fogo na casa e na família, porque ninguém podia mexer com aquelas pessoas. Ninguém mexia comigo, ninguém pode mexer comigo. Então, era uma lei extremamente dura que impedia que as pessoas cometessem esse tipo de ato. Então, a lei de Hammurabi, a lei de Talião, dizia o seguinte: se alguém vier na sua casa e roubar uma ovelha, você só pode ir na casa da pessoa e roubar-lhe uma ovelha também. Se alguém te atentar com uma facada, você só pode retornar uma facada, de preferência no mesmo lugar em que a pessoa te atacou. Então essa lei, ela traz para todos nós uma questão de retaliação muito grande. A questão da retaliação, a questão da vingança muito grande. Então Jesus fala: ouvistes o que foi dito aos antigos. O que os antigos conheciam? A lei do olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, para que não resistais ao mal. Então Jesus está dizendo para a gente: eu, porém, estou mudando tudo isso e estou dizendo para que vocês não resistam ao mal, ou seja, não façam o mal. Não realizem a maldade, não realizem um ato mal. Porque, na verdade, ele está dizendo para a gente fazer o contrário. Quando ele diz: se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe a outra face, o que ele está dizendo para todos nós? Ele está dizendo que nós devemos oferecer o perdão, que nós devemos oferecer a possibilidade da outra pessoa receber o perdão. E esse perdão, como que ele funciona? Ele vem da reforma íntima. Porque pensa comigo, imagina que alguém lhe dá uma bofetada no seu rosto. Imagine que alguém lhe dá uma bofetada no rosto direito, um tapa bem forte. Quais são os sentimentos que vão começar a borbulhar dentro da gente? Não são os melhores sentimentos. Não vão borbulhar dentro da gente o sentimento de perdão, de amor, de resignação, não vão. Vão começar a borbulhar dentro da gente os piores sentimentos, os sentimentos mais cruéis. A gente vai querer se vingar daquela pessoa. É normal. Então, quando a gente vai querer se vingar daquela pessoa, a gente vai querer usar a lei de Talião, a do olho por olho, dente por dente. Porque, imagine, a pessoa me deu um tapa, a primeira reação que eu tenho é de querer devolver o tapa para a pessoa. Então, o que Jesus está dizendo? Não façam o mal, não se vinguem, porque fazer a vingança já é um processo de fazer o mal. Então, que interessante. Quer dizer que o processo da vingança é um processo de fazer o mal. Mas aonde que entra o reinventar-se aí? Entra porque quando a gente deixa de fazer o mal, a gente está se reinventando, a gente está fazendo a reforma íntima para que a gente possa voltar e fazer uma atitude boa. Fazer uma atitude que nos permita sermos fortes, que nos permita sermos amorosos, que nos permita sermos pessoas com o coração da forma com que o Cristo nos pediu. Então, se eu estou pedindo, se Jesus está pedindo que a gente não cometa o mal, Ele está pedindo para que a gente mostre a outra face. Então não é que se alguém me der um tapa no rosto, eu vou virar a outra face e vou falar bata de novo. Não. Eu estou oferecendo para a pessoa a outra face do sentimento.
Se ela está me dando um tapa com sentimento de ódio, com sentimento de rancor, eu vou devolver para ela a outra face, o sentimento de amor, o sentimento de perdão, o sentimento de piedade para com o próximo mesmo. E isso que é o mais importante, a gente demonstrar esse tipo de sentimento para a pessoa. E aí Jesus fala, se alguém lhe ferir na face direita, então ofereça a outra face, ofereça o outro sentimento. Se alguém lhe pedir a sua túnica, dê também a sua capa. Por quê? As pessoas na época de Jesus usavam uma túnica. Era um tipo de um vestido que ia do pescoço até mais ou menos os pés. Alguns usavam de linho, outros de algodão, outros tinham até fios de ouro, dependendo da sua posição social. Mas o que importa é que era uma roupa utilizada pelos judeus na época de Jesus. E eles também usavam uma capa para se proteger contra o sol. Era normal eles usarem uma capa para ter a proteção contra o sol. Então Jesus está dizendo, se alguém lhe constranger, se alguém lhe pedir a sua túnica, ofereça também a sua capa. O que ele está dizendo? Se alguém pedir a sua blusa, dê também sua camisa. Mas eu vou ficar nu? Não é essa a intenção. O que Jesus está dizendo é que nós devemos dar mais do que aquilo que a pessoa está esperando da gente. Que nós devemos dar mais do que aquilo que a pessoa espera que nós estejamos dando para ela. Então, isso é uma forma de reformar-se intimamente também. É uma forma de reforma íntima. Porque se você oferece para a pessoa mais do que a pessoa está pedindo, você está mexendo com o seu sentimento de egoísmo. Por quê? Porque é difícil eu querer dividir alguma coisa. Eu não quero dividir isso com a pessoa, isso aqui é meu. A gente tem o sentimento de posse. Isso aqui é meu, isso aqui faz parte da minha vida, como é que eu vou separar, como é que eu vou dividir, como é que eu vou entregar para outra pessoa. Então a gente tem esse sentimento. Então o trabalho contra o sentimento do egoísmo é uma forma de nós estarmos dando para o próximo aquilo que nos é caro. Mas quer dizer então que eu vou dar as coisas que são caras para mim? Não, eu tenho que dar os sentimentos. Os sentimentos que me são caros são os sentimentos que eu vou entregar para outra pessoa. Como assim os sentimentos que me são caros é o que eu vou entregar para outra pessoa? Imagine que eu tenho um sentimento de amor muito grande, né? E eu sou uma pessoa extremamente humilde. Então, todas as situações que acontecerem, que podem acontecer na minha vida, vão realmente testar se essa humildade é uma humildade verdadeira. Então, eu vou ter que compartilhar essa humildade com as pessoas para que eu possa mostrar para mim mesmo que ela é uma humildade verdadeira, que ela é uma humildade que é realmente fruto de uma transformação moral muito grande, que ela é uma humildade que vem através de uma modificação. Então, quando eu tenho um sentimento, eu vou mostrar esse sentimento para a pessoa que está precisando dele. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso aprender a ter o sentimento da humildade. Se eu sou uma pessoa extremamente raivosa, eu vou ter que aprender a ter o sentimento da paciência. Então são os sentimentos que têm a necessidade da minha forma de compreender, da minha forma de agir, é que vão fazer com que eu haja e vão fazer com que eu me transforme, com que eu me mude. Então, como nós vamos fazer? Buscar dentro de nós esse sentimento que precisa ser transformado e vamos aprender com a necessidade que vier em nossas vidas para realizarmos o que precisa ser feito. Então, se eu tenho lá um sentimento contrário, se eu tenho um sentimento ruim dentro de mim, o que é normal, eu vou ter que transformar esse sentimento em um sentimento bom. Isso é reforma íntima, isso é reformar-se intimamente, isso é mudar-se. Quando a gente resolve fazer essa mudança, quando a gente resolve se reinventar, a gente está fazendo uma mudança interna muito grande, muito forte, muito poderosa. É uma mudança que vai fazer com que a gente viva uma nova realidade. Nós temos um exemplo muito grande, numa das passagens do Cristo também, de renovação muito grande. Na parábola do filho pródigo. Essa parábola é maravilhosa, nos traz um sentimento, um conhecimento muito grande sobre
o que o Cristo quer nos trazer a respeito de perdão, a respeito de renovação. O filho pródigo, quando ele deixa o pai, quando ele sai e vai para longe do pai, ele fica extremamente pobre. Ele perde tudo que ele tinha, tudo que ele gastou, ele não consegue, ele não consegue guardar, ele gasta de uma maneira dissoluta. E quando ele gasta tudo aquilo, no lugar onde ele estava, vê uma fome muito grande. E essa fome acaba fazendo com que ele também passe fome. E aí ele vai começar numa queda. A primeira queda que ele vai ter é de ter que apacentar porcos. Ele arruma um emprego de apacentador de porcos, ou seja, uma pessoa que cuida de porcos. Para isso para o povo judeu já era uma coisa extremamente ruim, porque para eles a questão de ter contato com porco é uma coisa extremamente que deve ser evitada. Agora imagina trabalhar com porcos, imagina você trabalhar com um animal que é considerado imundo, considerado sujo, e ele teve que fazer isso. E ele gostaria de se alimentar das bolotas que os porcos comiam, e nem isso davam para ele. Então ele chegou no fundo do poço, ele estava com fome, arrumou um emprego para apacentar porcos, ele queria comer as bolotas dos porcos, que eram um tipo de uma vagem sem nenhum valor nutritivo. E ele não consegue nem isso comer, as pessoas não dão nem isso para ele. Então ele chega no fundo do poço, num lugar onde ele não consegue mais estar. E ele então fala, caindo então em si, a parábola de Jesus conta, caindo então em si, ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão à vontade e eu aqui passando fome. Então quando ele cai em si, ele se conhece. Ele olha para o momento dele, ele olha para a dor que ele está passando e ele fala, poxa vida, quantos trabalhadores, quantos servos de meu pai têm pão à vontade, em fartura, e eu aqui passando fome. Ele diz, farei o seguinte, levantar-me-ei e irei até o meu pai. Então quando ele fala levantar-me-ei, quando ele diz esse verbo levantar-me-ei, significa que ele vai deixar para trás todo o sofrimento, toda a dor, toda a necessidade que ele vem passando e vai fazer uma transformação na sua vida. Ele diz, levantar-me-ei e irei até o meu pai. Ele toma duas atitudes, ele toma duas ações. Ele se levanta e ele vai até o pai. Ele sabe que aquele pai é um pai de amor, é um pai que vai recebê-lo com carinho de novo. Então ele vai até o pai. Ele não tem medo de levantar-se, ele não tem medo de ir atrás do pai para fazer com que as coisas acontecessem na vida dele. Então, o levantar-me-ei faz com que ele faça uma transformação na vida. Ele chega num momento de sofrimento, de dor tão grande em que ele não aguenta mais. Então ele fala, já sei o que eu vou fazer, vou me levantar. Ele tem que fazer uma atitude, ele teve que tomar uma ação, ele não pode simplesmente ficar parado. Nada vai cair do céu para ele, somente chuva e meteoro, mas do resto não vai cair nada. Ele vai ter que se abrir, ele vai ter que se transformar, ele vai ter que agir para que ele possa conseguir fazer a transformação. Então nesse momento ele se reinventa, ele se refaz. Ele diz, levantar-me-ei, vou até meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não posso mais ser considerado seu filho. Faça-me como um de seus trabalhadores. Então, quando o filho pródigo ele vai embora, ele está cheio de orgulho. Ele acha que ele pode viver sozinho, ele acha que ele pode realizar as ações sozinhos, mas na verdade, quando ele começa a passar pela dor, quando ele começa a passar pela situação contrária, pela situação difícil, quando ele começa a cair, quando ele começa a se perder no meio de tantas dores, ele então resolve voltar atrás, ele resolve voltar para o Pai. Então que a gente possa ter dentro dos nossos corações essa lembrança dessas duas passagens do Cristo, onde a gente vai ter o recomeço, onde a gente vai ter a reinvenção, onde a gente vai ter a reforma íntima sendo necessária para os nossos corações. Então dessa forma a gente busca se reinventar, a gente busca se transformar, a gente busca fazer algo diferente para que a nossa vida possa se transformar e ser melhor.
Eu agradeço a atenção de todos, eu agradeço que todos estiveram conosco até agora e eu queria convidar a todos para que nós pudéssemos fazer uma prece final para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje. Querido Mestre Jesus, obrigado por tudo que nos destes, obrigado por todas as oportunidades, sejam elas fáceis ou difíceis. Obrigado por estar conosco sempre, Pai, querido Mestre. Mestre Jesus, nós te pedimos como acréscimo da Tua misericórdia que esteja conosco, hoje e sempre. E nós lembramos a todos e pedimos que possam se inscrever no canal, deem o joinha, deem o like, façam a inscrição, ativem o sininho para que ele possa lembrar vocês dos próximos vídeos e que vocês possam estar junto da gente nas próximas gravações. Não se esqueçam, como nós estamos em um período de pandemia, saiam de casa somente o necessário, não façam aglomerações, utilizem o álcool gel e lembrando sempre, utilizar a máscara. Então, todos de máscara, todos seguros, que Jesus nos abençoe, tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado.